Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam todos muito bem. Eu sou a professora Suélia, hoje nós vamos iniciar a nossa aula número 21 da disciplina de Geografia. Nós vamos ver hoje então sobre maquetes espontâneas com símbolos dos lugares de vivência. Então hoje nós vamos aprender a construir maquetes a partir daquilo que a gente conhece, a partir dos lugares da nossa vivência, utilizando então alguns símbolos para representar cada parte desses lugares, ok? Antes então da gente ver os objetivos da nossa aula e começar a nossa aula, lembre sempre do seu caderno, lápis e a borracha para você ir fazendo as anotações durante a nossa aula, ok? Os objetivos da nossa aula então: identificar o conceito de maquete, identificar e interpretar imagens bidimensionais e tridimensionais em maquetes, utilizar diferentes recursos para a elaboração de uma maquete, reconhecer e elaborar maquetes com símbolos de diversos tipos de representação em diferentes escalas, ok? Então nós vamos aprender o que é uma maquete, a interpretar e também a elaborar, a construir maquetes de acordo com os lugares da nossa vivência, onde a gente conhece, onde a gente mora, a nossa escola e assim por diante. Então, para a gente começar, o que é uma maquete? Então, vamos lá. A maquete é uma maneira de representar um espaço de forma reduzida, através da visão vertical, que é de cima para baixo, ok? Podemos representar as imagens de um lugar através de uma maquete. Então, a maquete é uma forma de representar um lugar. Nós escolhemos um determinado lugar, pode ser apenas uma construção, por exemplo, eu quero fazer uma maquete da prefeitura. Então, vou representar a prefeitura e aquilo que tem aos arredores. Aí eu quero fazer uma maquete do meu bairro, então vou fazer de todo o bairro. Quero fazer da minha vizinhança. Enfim, eu posso escolher diferentes lugares para fazer essa maquete, ok? Sempre na visão vertical, então de cima para baixo, a forma que eu vou fazer essa representação dos elementos da minha maquete. E aí, a proporção, né, se eu vou fazer de um espaço muito grande ou muito pequeno, é a escolha de quem vai realizar o trabalho, sendo que ela já é uma forma reduzida. Então, quando a gente coloca, às vezes, muito elementos, a gente quer representar um espaço muito grande numa maquete, esses elementos precisam ser ainda menores para caber tudo aquilo que eu quero representar, ok? Então, nessa hora de fazer essa escolha é bem importante a gente pensar se esse espaço, às vezes, se ele é muito grande, eu quero fazer de um bairro todo, se eu vou conseguir realmente fazer todo aquele bairro em apenas uma única maquete, ok? Quando construímos uma maquete, precisamos observar os elementos da paisagem que será representada, como praças, árvores, casas, prédios, ruas e entre outros elementos que podem nos ajudar a dar mais detalhes sobre o lugar que está sendo representado. Então, quanto mais elementos, mais detalhes sobre aquele lugar que eu vou representar eu colocar, melhor ele vai ficar, mais bonito, mais diversificado e mais real, né? Ele vai estar mais próximo da realidade. Aqui a prof até destacou que é muito importante que os pontos de referência sejam destacados. A gente já viu em aulas anteriores sobre os pontos de referência, lembram? Que então são lugares, construções, podem ser uma placa, pode ser algum elemento da natureza, uma árvore, por exemplo, que se destacam naquele lugar, naquele trajeto e que nos ajudam a nos localizar, ok? Então, por exemplo, eu quero dizer, né, dar uma referência da minha casa, por exemplo. Então, você passa o prédio amarelo, ok? E entra na rua à direita. Então, são pontos de referência. Depois que você passar a lombada, você vai chegar na minha escola. Então, esses são pontos, são elementos que vão nos ajudar a localizar, saber se nós estamos nos aproximando do lugar que eu quero chegar. Então, esses pontos de referência também são bem importantes na maquete. Se eu vou representar, por exemplo, a rua próxima à minha escola, tem uma farmácia, tem um supermercado, um posto de gasolina, algo assim,
eu não só posso, como devo, colocar esses elementos na minha maquete também como pontos de referência para eu chegar, então, naquele lugar, na minha escola, por exemplo. E como que eu vou construir uma maquete? Depois de termos escolhido qual lugar será representado em nossa maquete, nós devemos escolher os materiais que iremos usar para construí-la. Então, primeira coisa que eu tenho que fazer, qual local eu vou representar na minha maquete? Depois, o que eu vou usar, o que eu vou precisar para representar, então, para fazer esses elementos da minha maquete. Nós podemos utilizar diferentes tipos de materiais, como cartolina, isopor, pedaços de madeira ou papelão. Diferentes tipos de papéis, tesoura, cola, lápis de cor, tinta, brinquedos, entre outros. A primeira coisa que a gente precisa quando vai começar a nossa maquete é ter a base, ok? Digamos que aqui a minha base vai ser a mesa. Sobre a mesa eu tenho um isopor, ou sobre a mesa eu tenho uma cartolina. Deixa eu dar um exemplo aqui com o caderno. Claro que o caderno é bem menor do que eu preciso para fazer uma maquete, mas eu tenho que ter algo plano, que aí pode ser um isopor, um pedaço de madeira, um papelão, que vai ser a base, vai ser o chão, né, da minha maquete. A partir daqui eu vou colocar as ruas, a vegetação, as casas, os carros e assim por diante. Então é importante que essa minha base ela seja de um material que vai permanecer reto, ele não pode ser muito mole, porque eu preciso levar ela para algum outro lugar e ele precisa ficar inteira, né? Então é importante que essa base seja bem feitinha, seja de um material que vai então facilitar a minha construção ali, ok, pessoal? E aí então eu posso utilizar tintas, eu vou usar cola, tesoura, papéis que eu tiver disponível, brinquedos, né? Aqueles brinquedos menores que podem me ajudar a representar árvores, carros, pessoas e assim por diante, casas. Então podem também ser utilizados para me ajudar a enriquecer os elementos da minha maquete. Durante a construção da maquete, devemos usar a nossa criatividade. Então, por exemplo, eu quero representar uma área de floresta, mas eu não tenho árvores de brinquedo, mas eu posso ir lá no quintal, pegar galhos, eu posso pegar a grama para representar o verde, eu posso pegar areia, eu posso utilizar pedras, usar diferentes tipos de papéis, enfim. Na hora da construção da maquete, a criatividade é super importante. Para eu transformar esses materiais que eu vou usar na minha maquete em algo diferente e que vai me ajudar a deixar ela ainda mais bonita e ainda mais cheia de detalhes, ok? Então, criatividade nesse momento é o mais importante. Usar materiais recicláveis, por exemplo, também vai me ajudar a deixar ela melhor e mais bonita. Podemos fazer a maquete a partir de imagens e também utilizando conhecimentos que temos sobre um determinado lugar, como os pontos de referência, por exemplo. Então, eu posso pegar fotografias, eu posso pegar mapas para me ajudar a construir a minha maquete, mas eu também vou usar os meus conhecimentos. Então, se eu vou fazer sobre um lugar que eu conheço, que eu sei onde é, eu sei quais são os pontos de referência, esse conhecimento que eu tenho também é muito importante e eu devo usar ele para construir a minha maquete também, ok? Lembram lá quando a gente fez sobre os roteiros, fazer mapas, né? As orientações, direita e esquerda, a gente falou bastante dos pontos de referência, os conhecimentos que nós temos sobre os lugares. Então, esses conhecimentos, esses pontos de referência vão ser também muito importantes na construção das maquetes. Um recurso aqui é uma dica, né? Uma curiosidade, uma informação extra. Um recurso muito legal que temos para nos ajudar a obter imagens para a construção de uma maquete é o programa que se chama Google Earth. Então, esse programa a gente pode ter lá no computador online ou baixar no celular também, que a gente consegue imagens de satélite de qualquer lugar que a gente pode usar como referência, como base para construir a nossa maquete também. Então aqui o Google Earth é um programa que permite que as pessoas vejam imagens de satélite
capturadas pela NASA. Então, aqueles satélites, né, que ficam em órbita lá na Terra, captam essas imagens e a gente tem elas, então, através de um programa. Dessa forma, a gente pode também conhecer lugares que não teríamos a oportunidade de conhecer. Então, eu quero saber como que é uma cidade lá na Índia, por exemplo. Eu posso ver ela através do Google Earth também. Qualquer lugar, pessoal, é bem legal. Também para a gente, às vezes, tirar curiosidade, né, de como que é, se é muito grande, se tem muitas casas, enfim, de qualquer lugar que vocês queiram conhecer. Aqui, a prof colocou uma imagem, então, do Rio de Janeiro, certo? Através dessa imagem de satélite. Aqui a gente tem o Cristo Redentor, lá embaixo a gente tem a parte das cidades, das construções, a área verde, então a gente consegue ver bem esse contraste da natureza com as construções, o Cristo Redentor. Então, para a gente conhecer também melhor uma outra cidade. A seguir, então, nós vamos ver algumas imagens de São Bento do Sul, que a gente conseguiu, então, através do programa do Google Earth, ok? Aqui, então, nessa imagem, a gente tem o nosso município. Aqui a gente vê, né, apenas alguns borrões, parece que a imagem está manchada, mas é que como ela está, nesse caso, bem distante, para que a gente consiga ver toda a parte do nosso município, então ela fica, né, mais com essa impressão de manchada, não fica tão nítido. A gente não consegue ver as ruas, as casas, mas a gente pode aproximar mais. Só que quando a gente aproxima, as áreas ao redor, elas vão saindo da tela. Então aqui eu deixei assim para a gente ver bem a distribuição do nosso município, onde nós temos mais moradias, né, os bairros, onde nós temos a maior parte de áreas verdes. Aqui a gente já tem o município de Rio Negrinho também. Então, olhando lá de cima, né, lá do satélite, o nosso município, então, aparece dessa forma. Aqui, nós colocamos, então, uma imagem do centro de São Bento do Sul, centro do nosso município. Aqui, então, para a gente se localizar, fica o hospital e os arredores nós temos, então, os comércios, as construções do nosso município, que aí vão indo para os demais bairros. Então, aqui também, se eu quisesse, por exemplo, fazer uma representação do centro do nosso município, da cidade, eu poderia utilizar essa imagem aqui também. Então, aqui nós temos a prefeitura, aqui a igreja matriz, aqui a praça, Jardim dos Imigrantes, né, antiga Praça Getúlio Vargas, e assim a gente consegue ir localizando outros lugares que a gente conhece também. Aqui, então, eu coloquei a imagem de uma escola do nosso município, que é a Escola Dr. Hercílio Malinowski, que a gente consegue ver, então, os arredores. Aqui fica a escola, nessa parte aqui que tem esse telhado verde, aqui a quadra, e aqui, então, o que tem ao redor, né, a rua, próxima à escola, as casas. Então, também eu posso utilizar essa imagem, por exemplo, se eu quero fazer uma maquete sobre a rua da minha escola. Então, aqui eu tenho todas as informações que eu preciso, onde tem construções, onde tem área verde, onde é rua e assim por diante. Através dessa imagem eu já consigo fazer uma maquete bem legal. Aqui, então, nós temos uma fotografia da Praça Jardim dos Imigrantes. Aqui a gente já consegue ver bem a igreja matriz, aquela área verde, né, de arbustos que está escrito o nome do nosso município. A gente já consegue fazer a leitura também. E uma parte, né, uma pequena parte também do centro do nosso município. Então, aqui também eu queira fazer uma maquete, por exemplo, da praça ou dos arredores da igreja. Também é uma imagem que eu posso utilizar, né, pesquisar e utilizar ela para fazer a minha maquete. Se eu quiser, por exemplo, lá no programa, aproximar, né, por exemplo, eu quero fazer da igreja, aproximar, deixar as imagens maiores, mais nítidas, também dá. Aqui eu coloquei também uma rua residencial aqui do nosso município no bairro Colonial, ok? Então, eu quero fazer uma maquete da rua da minha casa, mas eu não sei exatamente quantas casas tem, aonde tem, se tem algum rio, se tem árvores, como que é. Então, aqui eu já tenho todas as informações que eu preciso também. Se eu vou fazer
só dessa rua, ou vou fazer da outra, se vou fazer de toda, né, essa parte, aí fica conforme a escolha que a gente vai fazer na hora de construir a maquete. Eu vou fazer só da rua, eu vou fazer só da minha casa e das casas que tem ao redor, eu vou fazer de todo o bairro, aí fica conforme a atividade que eu tenho que desenvolver, ok? Agora, então, eu vou colocar aqui para vocês algumas imagens de algumas maquetes prontas, ok? Essas imagens ali do Google que a prof colocou são exemplos, ok? Não é obrigado que tem que ser lá do Google Earth para fazer atividade depois. Não. Eu coloquei ali como um exemplo, como um recurso que vocês podem tanto utilizar para fazer atividade, quanto para outras coisas também, uma curiosidade que vocês têm de como que é uma cidade, como que é um lugar, como que é o bairro de vocês, a casa de vocês vista, né, lá por satélite. Então, apenas como uma fonte de informação, ok? Não é uma obrigação, tem que ser lá do programa, não. É uma fonte de pesquisa. Quanto mais fontes de pesquisa, quanto mais informações a gente ter, é sempre melhor. Agora aqui, então, nós vamos ver alguns exemplos, ok? Então, aqui nós temos uma maquete que foi construída sobre um papelão, que utilizou materiais recicláveis para a construção dos elementos da paisagem. Então, aqui a base, que foi então utilizado o papelão, e com caixinhas, né, caixinhas de leite e de outros produtos, papéis, ó, diferentes tipos de papéis, palitinhos de sorvete, tinta. Foi então construída essa maquete e os elementos dela. Uma igreja, uma escola, os prédios, aqui nós temos um rio. Aqui, né, ó, foi utilizado papel amassado para representar pedras. Então, é a criatividade que a gente vai usar para construir essas maquetes. Aqui, então, mais uma maquete representando um bairro. Foram utilizados diferentes tipos de materiais para sua construção. Então, aqui nós temos também o uso de materiais recicláveis, de diferentes tipos de papéis. Aqui já temos a representação das árvores, alguns carrinhos de brinquedo utilizados para representar os automóveis também. Então, outra forma também criativa de a gente utilizar na construção da maquete. Aqui, uma maquete representando um lugar bastante movimentado e o que utilizou vários tipos de materiais na sua construção. Então, aqui nós temos brinquedos, foi usado tinta, a gente vê que tem bastante automóveis, moto, ônibus, bicicleta, placas de trânsito. Aqui então tem bastante detalhes, né? Tem as placas, tem o semáforo, a placa de pare, os pedestres atravessando na faixa. Então tem bastante informações, bastante elementos que a gente já compreende que essa maquete, por exemplo, não é de um espaço rural. É de uma cidade com bastante movimento, com bastante carros. Então, através dela a gente já tem essa ideia de qual lugar ela está representando. Agora, então, é a sua vez de criar. Lembram que o mais importante, então, quando a gente for criar uma maquete é saber o lugar que eu vou representar e usar a minha criatividade. Então, vamos lá. Na nossa atividade de hoje, você deve construir uma maquete do lugar onde você mora, a sua casa e aquilo que você tem ao redor dela. Se tem outras casas, se tem área de campo, se tem um rio, se tem um prédio, se tem um comércio, enfim. Você vai usar os seus conhecimentos, porque afinal de contas é o lugar onde você mora, ok? Você pode pesquisar através do Google Earth, mas também pode utilizar os seus conhecimentos. O que você observa ao seu redor e ao longo do caminho próximo da sua casa. Use sua criatividade na construção e no uso de diferentes tipos de materiais. Então, o lugar que você vai representar você já conhece, que é a sua casa e o que tem ao redor, ok? Então, esses você já vai utilizar o que você conhece, ok? E aí, utilizando materiais diferentes e a sua criatividade, você vai construir a sua maquete, ok, pessoal? Dúvidas? Leiam os nossos slides, assistam nossa aula novamente e usem a sua criatividade e divirtam-se principalmente na construção da maquete de vocês,
ok? Então, vejo vocês na próxima aula e bom trabalho!